1 mais 1, você já sabe, você que fez cálculo, é igual a 3, não é assim? 1 mais 1, você aprendeu na escola? Não, a tia da escola não ia gostar de ouvir isso, né? Mas 1 mais 1 dá 2, eu sei. Só que a gente está no ano do acréscimo, onde Deus é que faz aquela diferença ali. Acrescenta aquilo que você naturalmente não tinha condições. Ano de acréscimo, você crê nisso? Eu estou pegando isso aí, colocando e toda a semana, para isso ficar mesmo no teu coração, porque você e eu, a gente quando sai daqui, a gente está ali cercado por situações que se apresentam para mim, para você, justamente para questionar quem a gente é em Cristo, questionar o nosso posicionamento. Você é filho de Deus, você sabia disso? Você é filho de Deus, ou seja, você é filho do dono. Você é filho de quem tem todas as coisas, é essa a posição sua. E não só é filho, mas é filho amado, é um filho escolhido, um filho que é cuidado, um filho que é guardado. Então, você é filho do dono, é o filho de quem tem todas as coisas. A Bíblia fala lá em Daniel, quando uma das orações que ele fala, Senhor, é o Senhor que muda o tempo e as estações, é o Senhor de todas as coisas, que estabelece e depõe reis. É isso, esse é o nosso Deus. E não só o nosso Deus, mas também nosso Pai. Ele é o seu Pai, amém? Então você vai ver, 1 mais 1 dá 3. Não, na minha conta dá 2. As circunstâncias se apresentam para mim, é isso que elas fazem, para questionar a nossa fé. Mas as circunstâncias, as lutas, elas não vão ser um impedimento para você avançar. Amém? Elas vão ser o quê? Vão ser um trampolim para você passar por cima delas e crescer. E passar por lugares que você nunca passou, e andar em situações que você nunca andou. Deus tem um novo para mim e para você. Agora, se eu quiser experimentar o novo, eu não vou poder ficar olhando para trás, gente. Deus está nos chamando para olhar para frente. Quem está na nossa frente? Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. Amém? E aí, a gente, à medida que vai olhando para Cristo, a gente vai se tornando semelhante a Ele. Esse versículo aqui é o versículo que foi chave para mim, para essa questão de acréscimo. E temos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Já li esse versículo, Elton. E o que ele falou para você? Já conheço esse versículo, mas o que ele falou para você? O que ele falou? É Deus falando para você? Então Deus está dizendo, você já tem recebido da plenitude. O Espírito Santo está em você. Amém? Se o Espírito Santo está em você, tudo está em você. Porque ele é tudo ou não é? Se o Espírito Santo não for suficiente, gente, nada vai ser. Se você... o Espírito Santo habita em mim. Não, não é o Espírito Santo falando de qualquer forma. É o próprio Espírito, é o próprio Deus habitando em você. Deus habita em você. A Bíblia fala, o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É Ele habitando em você com toda a potencialidade, com todo o poder, com tudo, toda a graça. Está habitando já em mim e você. E Ele fala, temos recebido da sua plenitude. E que mais? E graça sobre graça, graça sobre graça e acréscimo. Amanhã você vai estar numa circunstância, diante de uma circunstância, vai ser graça sobre graça. Você vai encontrar graça diante das pessoas, você vai achar graça diante de uma circunstância, e você vai ultrapassar aquela barreira, porque é graça sobre graça. O Wellington, 1 mais 1 dava 2 na minha conta, na minha também. Mas e aí? Mas deu 3, no final deu 3, como é que foi isso? Não dá para explicar, é Deus. E quando alguém for falar, você é demais, hein? É legal. Não, é Deus. Foi Deus que acrescentou. Foi Deus que me fez achar graça. Foi Deus que abriu essa porta. Glória seja dada a Ele. Amém? Claro que você é inteligente. Alguém diga amém, né? Claro, você é inteligente. Você é fantástico. Você é a criação de Deus, gente. É para olhar para o espelho e se agradar mesmo. Olhe para o espelho e se agrade, porque Deus fez. E Deus fez. Ele sonhou com você. Você é um projeto de Deus. Amém. Mas o crédito é dele, o mérito é dele, é tudo dele. Amém? Está comigo? Então fica essa mensagem aqui, é o tema de hoje de manhã. Não andeis ansiosos. Não andem ansiosos. Vou falar mais uma vez. Não andem ansiosos. Se for qualquer um, a gente não bate papo qualquer, eu vou falar assim para você, não anda ansioso, não anda ansiosa, aí você pode até virar para mim ou para qualquer pessoa que converse com você e dizer assim, Wellington, é porque não é com você. É porque não é você que está passando isso. Você também não sabe o que eu passo, beleza, mas beleza. Aí você pode falar isso para qualquer pessoa, inclusive para mim. Agora, vamos ver quem falou isso. Olha aí, abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Versículo 22. Aí você diz isso, como é que eu vou dizer isso?
para ele. Você entende? Como é que você diz para Jesus, Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Né? Como é que fala isso para Jesus? Jesus, é porque não é contigo. Se ele estivesse no meu lugar, essa é a questão. Jesus tomou o nosso lugar. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você precisa. Isso é que tem que ficar no nosso coração. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu estou passando. Então, ele pode, e ele falou isso, ele está falando isso para mim e para você nessa manhã. Preste atenção. Então, não é o Wellington que está falando isso para você, não é seu vizinho, não é seu amiguinho qualquer, não é um amigão que você tem, o seu tio, parente, não. É o seu melhor amigo, mas é também o seu Senhor. Amém? Então, vamos ler junto? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, você é discípulo de Cristo? Amém? Essa palavra é para você? Então, tá bom. E aí, o que Jesus diz? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos continuar? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa em celeiros, está aqui na minha versão. Todavia, Deus os sustenta. Puxa, que legal, hein? Aí ele fala aqui, para coroar. Quanto mais valeis do que as aves. A tradução disso aqui é, imagina você que vale mais que as aves. Se ele sustenta as aves, descansa, ele vai te sustentar. Se ele sustenta toda a natureza, descansa, você vale mais do que tudo isso. Por isso Jesus está falando para mim e para você, não ande ansioso. A ansiedade, ela vai trazendo de carona, anda de mãos dadas, né, com medo, com a depressão, e ela tem atingido quantas pessoas por aí? A ansiedade é uma preocupação que se antecipa ao que vai acontecer. Nem aconteceu ainda, mas a pessoa já está ansiosa. Está pensando naquilo lá na frente. Ansiedade, gente. A ansiedade não pode entrar na igreja, não. Não significa que ela não vá tentar, não significa que eu não vá ter pensamentos, não significa nada disso. Mas espera aí, eu não vou... Aí Jesus falou, não andem ansiosos. Quem falou? Jesus. Então é possível não andar ansioso. Mas como é que eu faço para não andar ansioso? Pegar essa palavra aqui e renovar minha mente, diariamente, como Deus já tinha mandado para Josué. Medita nela aqui, quanto tempo? De noite. Por quê? Porque aí você vai saber quem eu sou. Quer saber quem é Deus? Medita na palavra. Quer saber quem é você? Medita na palavra. Quer saber a sua posição? Medita na palavra. Porque se você meditar naquilo que está do lado de fora, sim, vai andar ansioso. Se você for ouvir notícias, sim, vai andar ansioso. Se você for agir de acordo com o ambiente, com o que está acontecendo, vai andar ansioso. Deixa eu te falar, quem muda o ambiente é você, o Espírito Santo habita em você. Não é o ambiente que vai te mudar, mas se eu ficar dependendo do ambiente que eu estou frequentando, eu vou sofrer mudanças, sim. Então eu filtro isso. Dependendo das conversas, onde eu estou entrando e o que está saindo, falando, eu vou sim, vou ser corrompido, sim. Então, espera aí, eu vou me afastar. Eu vou me afastar. Mas Jesus está falando, não andem ansiosos. Então, o que eu faço? Não vou andar ansioso. Não andar ansioso é característica daquele que entende. Isso tem que estar bem dentro de nosso coração. Eu estou sempre citando aqui o Salmo 23. Eu tenho um pastor, você também tem um pastor, amém? Jesus Cristo, ele se colocou nesse lugar. Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas, Jesus. Wellington, você não sabe, irmão, Jesus sabe, é ele que está dizendo. Não andem ansiosos, não andem ansiosos, não andem ansiosos. Pessoas estão ansiosas por causa do dia de amanhã. O teu dia de amanhã já está pronto e Deus já preparou. Aonde que está essa palavra no nosso coração? Nós somos essa igreja, nós somos esses filhos que confiam na palavra do Pai.
Você é esse filho. O pai falou, a gente faz o quê? A gente faz. Sabe quando a criança é pequena e está lá num lugar, e você vai, se joga, vem, e a criança faz o quê? Se joga. Por causa da confiança. Ela nem avalia a altura, não avalia o estrago que vai fazer se ela cair. Faz nada disso, não pensa nada disso. Nem pensou. Se jogou. Isso é confiança, é o grau de confiança que se tem. E aí Jesus está falando para mim e para você assim, se joga aqui em mim. Porque quando ele diz assim, não andem ansiosos, é assim, a despeito da situação, ele não está ignorando o que eu e você passamos, ele não está ignorando as nossas fragilidades, ele não está ignorando nada disso, ele sabe a altura que está, ele sabe o risco que é, ele sabe tudo, mas ele se coloca no lugar em que todo risco some, porque ele é a segurança. E aí ele se coloca nesse lugar de dizer, não andem ansiosos, que significa assim, se joga que eu te seguro. Então a palavra já foi dada, não andem ansiosos, porque a ansiedade vai gerar medo, o medo vai gerar alguma coisa ruim, o medo vai gerar depressão, e o medo vai travar, vai te parar. Porque ninguém avança quando está com medo, não é verdade? Ninguém avança, mas Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. É esse o espírito que habita em você, o Espírito Santo. O espírito de amor, um espírito de poder. Poder para quê? Para vencer as circunstâncias. Mas isso tem que estar bem no meu coração. Por isso, a orientação de Deus para Josué. Josué, medita dia e noite nessas palavras. Sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir avançar. Senão você não vai conseguir entender o que eu estou dizendo para você cumprir tudo que está escrito. Porque só assim, então você será bem-sucedido. Então você vai fazer prosperar o teu caminho. Quer avançar, Josué? Quer avançar, Academia da Fé? Quer avançar? Quer avançar? Medita na palavra de Deus, renova a mente. Uma mente renovada. Sabe qual é a solução para uma pessoa ansiosa? A renovação da mente pela palavra. Troca pensamentos, porque a ansiedade é fruto do quê? De possibilidades de coisas que vão dar errado. Na empresa que eu trabalhava, tinha uns colegas que falavam assim, quando tinha um projeto, se alguma coisa puder dar errado, vai dar errado. Eu falei, era repreendido, né? Aí eu com um projeto lá, e alguém fala um negócio desse. Se alguma coisa tiver que vai dar errado, vai dar errado. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Estou dizendo para você, vai dar certo, amém? Isso, vai passar. Já deu, isso, já deu certo. Por quê? Porque a mão de Deus está com você. Quem está falando para você não andar ansioso, por isso, é Jesus. Quem está dizendo não ande ansioso, não é só o Wellington, é Jesus que falou. E aí o que eu digo para Jesus? Eu só tenho um sim ou não para dizer para Jesus. Para Jesus eu só posso dizer, tá bom, Senhor. Tá bom, eu não vou andar ansioso. Por quê? Aí ele diz por quê. Está vendo aí tudo? Eu mantenho tudo, gente. As flores do campo. Está vendo os pássaros? Eu mantenho. Você não vale mais do que os pássaros? Valho. Então descansa em mim, se joga em mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos trocar de jugo? Vamos trocar. Vamos trocar de vida? Vamos trocar. A gente parou de ler no versículo 25, final de 24, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, ele chama de coisas mínimas, inclusive, está vendo? Por que andais ansiosos pelas outras coisas? Se você não pode, eu não posso, eu não tenho condições, então fica tranquilo. Descansa nele. Descansa em Deus. Você vai sair daqui descansado, relaxado. Por quê? Porque você está ouvindo Jesus falar para você, não anda ansioso. Você confia que eu cuido? Imagina, Jesus está na tua frente falando, você confia que eu cuido de você? Qual a tua resposta? Confia. Então tá bom. Hoje de manhã foi engraçado, uma criança e tal, numa situação, aí estava lá, não sei o que, eu não estou bonita, eu não sei o que, tá. Aí eu falei, quem falou isso para você? Ninguém. Era uma criança, logo cedo hoje. Eu falei, você confia no tio? Você acredita no tio? Acredito. Você está linda. Aí já deu um sorriso, né? Você está linda. Agora, você vai acreditar em ninguém ou vai acreditar no tio? No tio. Então pronto, então você está linda. Aí já mudou o semblante. É aquilo que a gente põe fé.
E fé sem ação correspondente, ela é morta. Agora, eu creio, por isso a palavra de Deus diz assim, alegrai-vos no Senhor. Eu estou me alegrando no Senhor, mas eu estou passando uma situação. Estou passando pela prova. Eu estou passando uma situação. Vai dando glória a Deus. Se alegra nele. Por quê? Porque não importa o que eu esteja passando e você também, a gente vai ter a certeza, pela palavra, porque está escrito, que o Espírito Santo habita em nós e ele está conosco. A gente tem pela palavra a certeza, é uma promessa, que Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Então pronto, então eu vou me alegrar o quê? Por eu não estar passando sozinho por essa circunstância, mas estar passando por alguém que disse para mim, Wellington, não ande ansioso, não ande ansioso, porque você vale mais do que as coisas que você está vendo lá de fora, e eu cuido de você. Você não pode mudar nada, mas eu posso mudar tudo. Se você não pode fazer nada, descanse em mim, porque eu sou a pessoa que pode fazer e vou fazer. Amém? É Jesus falando para mim e para você. Que senão eu não vou viver. Como é que eu quero acréscimo de Deus na minha vida se eu não deixo? Como é que eu quero o acréscimo de Deus, experimentar o acréscimo de Deus, se eu já vivo ansioso? Porque a ansiedade diante de Deus é falta de confiança na palavra dele. Por quê, Wellington? Porque está escrito, ele disse, Jesus falou, não andem ansiosos. Se simplesmente tirasse isso da tela e só eu dissesse assim, não fica ansioso. Talvez alguém pudesse falar isso para mim, você não sabe o que estou passando, mas agora está bom, mas é Jesus que está falando. E o que a gente faz? Porque é Jesus que está falando. O que eu faço com isso? Eu me alegro, porque tem alguém que tem todo o poder e está dizendo para mim e para você, para não andar ansioso, porque Ele cuida da gente. Deus cuida de você. Você é precioso, preciosa diante dele, para ele. Ele te fez com um propósito. E ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Por isso ele está dizendo, não andem ansiosos pelo que haver de comer ou de vestir. Não andem ansiosos pelo seu futuro. Só anda comigo e deixa que eu vou à frente. Deixa que eu cuido. Amém? Amém. Onde a gente parou? 27. Olha os lírios, observar os lírios. Versículo 27. Lucas 12, 27. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, você conhece esse pedacinho, né? Por aí se fala muito, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha aí. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vocês, tratando-se de vós. Homens, mesmo assim ainda fala, homens de pequena fé. E aí o versículo 29, ele arremata aí para a gente, ele vai continuar dizendo, não andem, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Jesus estava estabelecendo o reino dele aqui, em mim e você, gente. O reino dele está em mim e você. E não é um reino onde os seus súditos, os seus filhos, andam ansiosos e entregues a inquietações. Não é que você não vai se preocupar com nada, ter nada, alguma questão que de repente veio sobre você, não é nada disso, ele não está falando sobre isso. Mas ele está falando sobre se entregar à ansiedade. Se entregar, ter uma vida de ansiedade. Uma vida onde a preocupação tira o teu sono, mas Deus não quer que você perca o sono. Falo muito disso aqui. Como é que você sabe? Porque está escrito. Está escrito, você vai lá no Salmo capítulo 3, você vai no 4 também e fala sobre isso. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono. E tem um motivo. Quem é o motivo? Ele. O Senhor dá aos seus amados enquanto ele dorme. Descansa. Descansa em quê? Descansa nele, sabendo que ele me mandou não ficar ansioso. Por quê? Porque eu tenho ele. Porque você tem ele para cuidar de você. A gente leu aqui o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Está com medo de quê? Sabe que o medo é a falta de confiança na palavra dele, gente. Desse jeito, é simples desse jeito. Porque se Deus disse assim, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e ele te guarda, o que você faz? Dorme. Vai. Descansa. Deus fala para você, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te guarda. O que você faz? Vai ficar com medo? Não, você tem segurança. Você tem segurança. A palavra de Deus é segurança, gente.
Não é à toa que Jesus está dizendo, a palavra dele está dizendo, não andem ansiosos, não andem ansiosos. Mas a ansiedade, ela está totalmente, diretamente ligada ao que ocupa o meu pensamento. Eu estou pensando nas coisas que podem me afligir, ou eu estou pensando no Deus que disse, que colocou proteção para mim? Eu estou pensando no que pode acontecer de errado, ou eu estou pensando nas palavras de Jesus, que disse assim, olha, você vale mais do que as flores, você vale mais do que a natureza, você vale mais que tudo, porque eu dei minha vida por você. O que eu estou pensando? O que está ocupando a minha mente? A possibilidade de dar errado, ou a certeza de que tem uma palavra para mim, e que eu tenho um caminho pronto, e eu só ando com ele? Isso aí é que vai decidir se eu vou andar ansioso ou não, gente. A ansiedade é a fruta do grau de confiança ou da falta de confiança na palavra de Deus. Não sou psicólogo nem psicanalista, não é para tratar a mente aqui nesse sentido, a alma de vocês, não. Nossa, estou nesse pacote. É no Espírito que a gente vence. E é no Espírito que está a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente, renova a nossa mente pela palavra, recebe revelação no Espírito, e o Espírito comanda a alma. O Espírito comanda as emoções, o Espírito comanda tudo aquilo que a gente vai fazer e vai refletir do lado de fora. É no Espírito. Você é um ser espiritual. Amém? A palavra de Deus diz para mim e para você, ó, aquele que se une ao Senhor, você sabe, não sabe? É um só Espírito com Ele. Você é um só Espírito com Ele, com Deus. Você é um só Espírito com Ele. Houve uma fusão. Então, se eu sou um só Espírito com Ele, se você é um só Espírito com Ele, então tá bom, eu posso andar com Ele, posso pensar como Ele, posso agir como Ele, e não preciso ter medo de nada, porque eu sou um só com Ele. É isso que você é, a palavra de Deus te encoraja. Te encoraja. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 29, 30, perdão. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Sabe quem fica preocupado? Sabe quem fica ansioso? E a ansiedade é coisa lá de fora. Como é que vai ser a Bolsa de Valores amanhã? Quais são as notícias? Claro que a gente pode ver algumas coisas, a gente pode ver, saber de algumas notícias, tá bom. Mas espera, isso que governa a minha vida? É isso que governa a tua vida? Não pode ser. Jesus que está falando, os gentios é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe o que você necessita. Você tem um Pai, amém? Você tem um Pai que cuida de você, que sabe o que você precisa. Olha o 31, você conhece. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E essas coisas, aquilo que está aí no teu coração, a sua necessidade, ela vai ser acrescentada. Anda com Deus e deixa as bênçãos te seguir. A gente já passou dessa fase de vou buscar minha bênção. A gente já passou dessa fase. Qual fase que a gente está? A gente anda com Deus. Pô, mas e as bênçãos? Elas vão te seguir, vão te alcançar. Você está com Deus, afinal, você está com Deus. Agora a bênção te segue. Agora você é aquele que entra numa loja e a loja está vazia, e depois de 5 minutos você olha para o lado, a loja está cheia. Você é aquele. Porque a bênção te seguindo. Quem tem essa experiência aí? Você não tem essa experiência? Você vai numa loja, você vai num lugar, vai comprar um sorvete. Não tinha ninguém interessado em comprar sorvete. Aí, de repente, depois de 5 minutos, tem uma fila atrás de você, tem 5, 6, 8. Todo mundo. Ih, deu vontade de tomar sorvete em todo mundo. Sabe o que é isso, gente? A gente precisa tomar essa consciência. E isso guiar, inclusive, as nossas palavras. Porque a prosperidade, que ela te alcança, ela te segue. Por quê? Ande com Deus, só anda com Deus. Você não vai precisar buscar bênção, é só andar com Deus. E aí você não vai precisar andar ansioso. E aí diz que, isso era para ser a introdução, mas a gente está nessa pregação aí. Eu amo ler a Bíblia e ir falando do que ela está dizendo também, eu gosto disso. E aí, versículo 32 diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em fazer o quê? Em dar-vos o seu reino. Olha só o que você já ganhou, o reino. O reino de Deus está onde? Está dentro de você. Quem te governa? As leis do reino que estão dentro de você. Sabe? E aí, do lado de fora, as pessoas vão ver o reflexo do reino, que já está dentro de você. Amém? Mas eu preciso de algumas coisas para poder viver isso. Para poder viver o acréscimo de Deus. E Deus falou para mim, Jesus falou, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Não é o Ayrton que está dizendo. Isso aí é a palavra de quem? Jesus. Jesus que falou.
Eu lembro que eu estava há muitos anos atrás, eu falei um negócio, estava num estudo na igreja, aí eu falei um negócio, aí uma pessoa não gostou. Me falou, mas aí eu falei, cara, não briga comigo, briga com Jesus, ele que falou. Está escrito aí. É isso mesmo. Está escrito. O que eu faço? Eu considero ou não considero. Mas nós consideramos que é Deus falando, amém? Então a gente vai andar. Desse jeito, é simples. Por que a Bíblia é simples? Para a gente poder praticar, gente. Wellington, como é que eu não ando ansioso? Me diz, a primeira coisa é saber o que Deus diz e me submeter. Primeira coisa, como é que eu não ando ansioso? E para experimentar o que Deus tem para acrescentar, eu vou saber o que Deus diz. Por exemplo, Josué, ele tinha uma jornada, não tinha, pela frente? Aí, o que a primeira coisa que Deus fez? Chamou Josué e falou um montão de coisa para ele. Vamos abrir a Bíblia lá em Josué, capítulo 1? Josué, primeiro capítulo. A partir do versículo 2, Deus está falando para Josué assim, Josué, capítulo 1, versículo 2. Deus fala, Josué, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pô, Senhor, mas aí Moisés foi, e agora? E agora? Não, aí Deus dá uma série de orientações. E Deus faz isso aqui, ó, ele sempre encoraja você. Gente, Deus sempre vai te encorajar. Deus sempre vai te falar o seguinte, ó, mantenha o foco naquilo que eu estou dizendo. O que Deus diz é. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é o lugar para onde a gente tem que apontar, para a gente tem que andar. A palavra de Deus é quem Ele é. Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Deus e a sua palavra, não muda. Amém? Aí versículo 3, ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado a você. Do jeito que eu prometi a Moisés, eu vou fazer com você. É o que está escrito aí, não é? Todo lugar que você pisar a planta dos pés é seu, do jeito que eu prometi a Moisés. Aí imagina o rosto de Josué, gente. E essa palavra é só para Josué? Você crê que essa palavra é só para Josué? Tá bom, fica lá com Josué. Agora, se você crê que essa palavra é para você, você abraça essa palavra, põe no teu coração e toma posse daquilo que é teu por herança. É um posicionamento. Deus está falando comigo. Toda a palavra escrita é para mim também. O que foi escrito para Josué, a Bíblia diz lá em Romanos, acho que é 15, né? Depois eu vejo a versão, que tudo aquilo que outrora foi escrito para nosso ensino, para nossa esperança, para saber o que Deus diz com Josué também vale para mim. É o que está escrito. Então, lá, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você como eu prometi a Moisés. Então, tá bom. Se a gente for lá para o versículo 7, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus, ele chega para a gente, para mim, para você, ele faz promessas. Aí ele diz, ó, confia em mim, todos os dias da tua vida, o que eu te dei é teu. Ele fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E que mais? Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, a certeza da presença dele na jornada. Se tem alguma coisa preciosa que Deus te deu também, entre tantas, é a garantia de que Ele está com você na sua jornada. Você nunca pode dizer, estou sozinho. Amém? Você nunca está sozinho. No momento em que a ansiedade bater no seu coração, o medo bater no seu coração, lembra disso. Eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. Eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Eu não ando sozinho. O Espírito Santo está comigo. No momento que bater o medo pode bater, mas ele ficar ou não é outra história. Vai bater o medo por causa de uma circunstância. Eu não estou sozinho. Você tem com quem falar, você tem a quem clamar, e a quem clama, você sabe que ele te ouve. Você não está sozinho. Podemos repetir isso? Eu não estou sozinho? Eu não estou sozinho. Nunca, você nunca estará sozinho. Por quê? Porque Jesus falou. Eu enviarei da parte do meu Pai quem? O Espírito Santo, e estará com vocês para sempre. Está lá em João, capítulo 14. Você pode ler lá sobre o Espírito Santo. 14, 15 a 6. Então, tá bom. Olha aí o que depois Deus ainda fala para Josué. Seja forte e muito corajoso,
para ter o cuidado de fazer tudo quanto a lei que meu servo Moisés ordenou. Esse ser forte e corajoso, você já sabe que não é um trabalho de musculação, né? Você sabe disso. O que é ser forte e ser corajoso? É se manter no posicionamento ante Deus que te colocou. As circunstâncias estão te apertando. Seja forte e corajoso e mantém firme a palavra que Deus te deu. Você tem uma certeza no coração, você tem a palavra, então fica no lugar onde Deus te colocou. Tem que ser forte, gente, para isso. Tem que ser corajoso. Porque alguém pode dizer assim, mas não tem sentido. Mas peraí, tem uma palavra que está no meu espírito, eu tenho paz para isso. Eu vou ser forte e corajoso para me manter na direção que Deus me colocou. É isso que Josué está falando. Imagina quantas coisas Josué não ouvia, ele liderava um povo. Quantas pessoas chegavam para ele para falar algumas coisas que tinham, de repente, mais sentido, mas não era o que Deus tinha dito. Então, se não é o que Deus disse, põe de lado. Seja forte e muito corajoso aqui, para ter o cuidado de fazer toda a lei que Moisés ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para ser bem-sucedido, você já leu. Para ser bem-sucedido, quero ser bem-sucedido. Então, eu vou andar no que diz a palavra. Receita do sucesso. Deus deu para a gente. Por onde quer que você andar, no seu trabalho, na sua casa, na escola, em qualquer lugar que você vá. Tem uma receita do sucesso? Tem. Aí depois ele fala, a gente já leu isso, não cesse de falar deste livro da lei. Para quê? E aí medita dia e noite para ter o cuidado de fazer, para praticar, gente. Então a primeira coisa que eu preciso, quero o acréscimo de Deus na minha vida. Você quer também, não quer? Amém. Esse ano é ano de acréscimo. Então eu preciso saber o que Deus diz e tenho que me submeter ao que Ele diz. Porque saber o que Ele diz, mas não andar em obediência, eu não vejo. Aí eu não vou andar na bênção. Amém? É fazer o que Ele diz. Obediência é a palavra. Obediência é a palavra. Aí, olha aí, Deus falando, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Essas palavras a gente tem que pegar no coração. Deus é comigo, gente. Deus é comigo. O momento do louvor é gostoso, é mais gostoso, né, no momento do louvor. Tá, mas espera aí, no dia a dia, quando eu não estou sentindo nada, aí é que é o desafio. Eu não estou sentindo, porque no momento lá, um teclado maravilhoso, o pessoal cantando, você está cheio, e é isso mesmo. É o Espírito Santo movendo aqui. Mas espera, vai ter um momento que você não vai estar sentindo nada. Vai ter um momento que a tua mente vai dizer assim, a tua oração não passa dali. Aonde está escrito isso, gente? Qual o versículo? Deve ser lá em 2 Pinóquio, lá, capítulo 3. Que está escrito que Deus ouve a minha oração. Deus ouve a tua oração, gente. Deus te ouve. Então, não estou senti que Deus não me ouviu. Seu sentimento está mentiroso. O sentimento está mentindo para você. Deus te ouve. Por quê? Porque está escrito que Ele te ouve. Está escrito, estou orando segundo a palavra, então eu estou em convicção de que Ele me ouve, e não só me ouve, eu sei que você é atendido, porque eu estou orando segundo a palavra dEle. Está escrito, vamos viver pelo que está escrito. Deus é contigo, por onde quer que você andar, amém? Agora, isso aí, o que eu tenho e o que eu sou é resultado dessa consciência que eu formo. Vou falar isso à noite. Que consciência eu estou formando? Eu tenho a consciência que é dobre, que é uma hora eu acho que Deus me ouviu, outra hora eu acho que Deus não me ouviu. Uma hora eu acho que Deus está comigo, outra hora eu acho que Deus não está comigo. Uma hora eu acho que os anjos estão comigo, outra hora eu acho que eu estou sozinho. Tem um montão de crente por aí que também fica vendo um montão de coisa, só vê demônio. Não, porque inferno não sei o quê, porque o diabo não sei o quê, porque os demônios não sei o quê. E aí tem visões, então não estou negando que haja tudo isso não. Mas, poxa, por que também não vê o ambiente celestial? Por que não vê o ambiente celestial? Já pensou nisso? Que coisa, gente. Senhor, abre os olhos do teu povo para ver os anjos. Quando estava lá Geazi, viu lá a tropa lá do povo inimigo, o exército inimigo, ele ficou nervoso, ficou ansioso, ficou apavorado, foi falar com Eliseu. Eliseu, está vindo uma galera aí, está vindo uma tropa, e aí Eliseu fala o que para ele? Pede para abrir os olhos dele para ver quem estava com eles. E aí o que ele viu? Ele viu o exército celestial, gente. É isso que a gente precisa pedir. É aquela oração lá que está em Efésios, para que Deus abra os nossos olhos, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, que ilumine os olhos do nosso espírito, para a gente ver o que Deus está fazendo, e Deus está trabalhando. Deus trabalha por aqueles que nele esperam.
para a gente ver o que Deus já fez, uma obra na cruz, através de Cristo, para a gente olhar que existe anjo, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, tem um anjo, o anjo acampa ao seu redor, você está debaixo da segurança dele, você está guardado por ele, você tem um pastor, você tem alguém que te ama, te guarda, cuida de você. Esse ambiente que os nossos olhos têm que ser abertos para ver, porque à medida que a gente olha esse ambiente, a gente percebe esse ambiente, isso gera segurança, aí a ansiedade não ocupa espaço, o medo não ocupa espaço, vai embora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então é isso. Agora, qual a consciência que eu estou formando? Porque da mesma forma que Deus quer que eu concorde com a palavra dele, o diabo também quer que eu concorde com os pensamentos que ele lança. É incrível, mas é isso aí. Com quem a gente concordar, a gente vai dar legalidade para agir na nossa vida. Com quem eu estou concordando? Aí é comigo. Aí eu que tenho que olhar com quem eu tô, qual a consciência que eu estou formando. A consciência de que eu sou fracassado, eu vou levar uma vida de fracasso. A consciência de que eu sou um pecador, eu vou levar uma vida de pecado. A consciência de que eu não mereço nada, eu vou levar uma vida arrastada. Mas, Wellington, não é mérito nosso, não, mas eu fui amado. Mas eu fui escolhido, eu sou colocado numa posição em que eu sou parte do corpo de Cristo e agora é direito meu. Ou não? O Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo, é o que está escrito. Então, se é herança, é direito. Amém? Você está comigo, gente? Está legal? Aí, a Bíblia, olha só um exemplo, eu coloquei em Números 13, 33, daqui a pouquinho já, ainda tem tempo ainda, né? 13, 33, Números. Por quê? O que é essa frase, que é essa expressão? Moisés saiu com o povo do Egito, não muito tempo depois, eles já estavam lá, diante de um cenário em que Deus fala assim, envia 12 espias, um príncipe de cada tribo, para lá espiar a terra que eu dei para vocês. A promessa já estava dada, gente. A palavra já estava estabelecida. Já tinha promessa. Aí eles foram lá, voltaram. Dos 12, Josué e Caleb, legal. E os outros 10? Aí, essa pérola aqui, E aí a gente às vezes fala dele, mas peraí, eu tenho que vigiar para que eu, em algum momento da minha vida, não seja também como eles. Que não descanse em Deus. Olha a mentalidade, isso aqui é mentalidade, tá? Isso aqui é mentalidade, é como a pessoa se vê. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Rapaz, como o outro está me vendo, não vou me preocupar com isso, não. Agora, o perigo está, eu me ver. Como é que eu me vejo? Como é que você se vê? Incapaz? Impossibilitado? Como é que a gente se vê? E aí está aí, isso é fruto de uma mentalidade. É mentalidade vencedora? Não, já estava derrotado, gente. Já estava derrotado. Por quê? Porque se vê derrotado. Se você vai começar já com a mentalidade de derrota, você já começa derrotado. E aqui a derrota está não só porque eles estão se vendo, mas porque eles não estão confiando na palavra de Deus que os enviou. Você entende? Você é vitorioso, amém? Você é vencedor. Como é que você sabe disso? Está escrito. Somos mais do que vencedores em todas essas coisas. E olha que Paulo, quando fala isso, ele fala de circunstâncias diversas. Problemas pra caramba, problemas à beça. Não, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não importa o que está acontecendo, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Jesus me fez. Eu nasci de uma obra, você também, de uma obra consumada na cruz. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele foi o primogênito entre os mortos, e a partir dele, todo aquele que nele crê, nasce de Deus. É vitorioso junto com ele, é inserido no corpo dele. Está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Você está entendendo? É você. Esse é você. Você está animado? Amém? Isso aí. Esse é você. Aí a mentalidade dos caras. Agora, vamos lá para Josué 2:24, que já é 40 anos, né, que o povo passou no deserto. Aquela geração toda tinha ficado, todo mundo, não tinha ninguém mais. Era uma outra geração. E aí Josué manda 2 espias para Jericó. E como é que eles voltam? Olha o relatório deles. Disseram a Josué, certamente
O Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. E todos os seus moradores estão desmaiados. Agora, perceba o seguinte, como é que estava a mentalidade dos outros, do povo inimigo? De derrota. Quem estava desmaiado dessa vez? Os outros. E a mentalidade do povo de Deus? Lá em cima, mentalidade de vitorioso. Você entende? A mentalidade que a gente forma vai levar a gente para o nível que a gente quer viver de vida, o nível que Deus quer que a gente viva. Eu não vou viver uma vida acima do nível de mentalidade que eu tenho, não. Não vou. Se eu acho que eu sou derrotado, eu vou viver uma vida de derrota. Ai, na minha vida nada dá certo. Olha aí, que palavra é essa, gente? Que palavra é essa? Ah, tudo dá errado para mim mesmo, né? Para mim não dá nada certo. Que palavras são essas? Se tiver que dar errado, vai dar errado mesmo. Que palavras são essas? Está repreendido no nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo, por aquele que me amou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Como Ele, que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, por mim e por você, também não nos dará com Ele, graciosamente, todas as outras coisas. Está lá em Romanos 8, versículo 32, eu acho. Como que Ele não vai te dar graciosamente as outras coisas? Então, e o segundo ponto? Bom, o primeiro ponto, você lembra do primeiro ponto? Eu falei tanto aqui do primeiro ponto. Saiba o que Deus diz e se submeta. Saiba o que Deus diz e se submeta. Tá bom. Resistir ao diabo? Vamos falar o versículo completo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. A minha guerra, a minha batalha é travada quando eu me sujeito, ela é vencida quando eu me sujeito à palavra de Deus. Tá bom? Então, e o segundo ponto é apresentar as necessidades a Deus. Eu posso, Então deve. Deve. Vamos ler lá o que está escrito em Filipenses. E, de novo, não andeis ansiosos. Eu já sabia, tá? Estou brincando com você. Não andeis ansiosos. Olha aí, Paulo falando para mim e para você. Ele repete o que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos. De quê? Sobre o quê? Coisa alguma. Esse coisa alguma no grego significa o quê? Coisa alguma. Você que é mais novo aqui, de repente ainda não sabe o grego fluente. Quando Deus diz tudo, quer dizer tudo. Quando Deus diz todas as coisas, significa todas as coisas. E Ele está dizendo para você não andar ansioso, não andar ansiosa por nada. Coisa alguma, coisa alguma. Em tudo, porém, aí ele fala, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e aí ele fala, já com ações de graças. Eu peço, apresento a Ele e já agradeço. Você pede, apresenta a Ele e já agradece. Pedi, apresentei a Ele, falei com quem pode todas as coisas. Sei que estou orando de acordo com a vontade dEle, então já vou agradecer. E a sua oração agora é de gratidão. E você anda grato. E isso confunde o inferno, sabe por quê? O inferno vai olhar para mim e para você, ele está rindo de quê? Está agradecido por quê? Porque é um coração que está crendo, não está olhando para agora, está olhando lá na frente. Já pedi, já estou agradecendo. Já pedi, já sei que é meu. Seja grato. Seja grato. A gente vai terminar nesse ponto aqui, para ser grato. A Bíblia fala aí, Filipenses 4, a gente leu, né? Olha, seja a vossa moderação, versículo 5, a vossa moderação, ou seja, equilíbrio, conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. As pessoas têm que olhar o povo de Deus, filhos de Deus, e ver equilíbrio em nós. Nesse jeito Deus vai ser glorificado. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Posso pedir, Wellington? Pode, está escrito aqui, ó, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí, deixa eu te falar, tem um resultado para isso. O que acontece quando eu faço isso? Acontece o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele guarda o seu coração e a sua mente, as suas emoções, gente. Quando você começa a se relacionar com Deus nesse sentido, de oferecer, de dizer para Ele o que você precisa, já agradecendo, confiando na palavra dEle, a paz de Deus enche o teu coração. Enche, ela guarda o teu coração
E ela também guarda a sua mente, porque a sua mente vai se ocupar, sabe do quê? De estar agradecendo. A sua mente se ocupa da gratidão, porque a gratidão é a resposta ao que Deus já fez. Então você está orando agora e já agradecendo. Então você está dando resposta ao que Deus já fez. É crendo que Ele já fez, crendo que Ele é poderoso para superar tudo aquilo, te fazer superar tudo aquilo. E aí você é grato, não tem outra coisa a não ser. É gratidão. Entende? Aí você, com o coração grato, ele fica cheio de paz. Por quê? Porque você está ocupado pensando do quê? Naquilo que Ele já fez, não naquilo que podia dar errado. Você está ocupando o seu coração de gratidão. Gratidão eu sou grato porque eu recebi isso aqui. Ah, então tá. Então eu não estou olhando as condições que tentavam me impedir, eu estou olhando o que Deus já fez. Aí eu estou ocupando meu coração, a minha mente com o que Deus já fez. A gratidão faz isso. A gratidão deixa a gente alegre. Gratidão é uma escolha. Isso aí. É uma escolha. Vou perguntar alguma coisa para vocês aqui. Quem já experimentou algum milagre de Deus na sua vida? Todo mundo, né? Glória a Deus. Você acha que Ele te ama menos hoje? Então por que Ele não vai fazer de novo? O que muda? Deus ou a gente? É a gente, não Deus. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Deus já fez milagre na sua vida, gente. Então tenha uma vida de gratidão. Ah, Deus fez isso lá na minha vida. Não importa se foi 1 ano atrás, ou 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Mas não é milagre que mantém a gente na presença dEle, sabe? Não é milagre, é a palavra dEle. Se eu não souber o que Ele diz e não me submeter, eu me desvio, me afasto. Não é milagre que mantém a gente. Mas se Deus já fez, comece a agradecer. Seja grato. É outra coisa que agrada o coração de Deus. É a nossa gratidão. Porque nossa gratidão é reconhecimento da majestade dEle, da soberania dEle, do poder dEle. Gratidão é isso. E eu escolho ser grato ou não. E aonde que eu escolho ser grato ou não? Tudo começa aqui. À noite eu vou falar sobre pensamentos. Tudo começa aqui. Com o que eu tenho ocupado meus pensamentos? O que tem ocupado a minha mente? São as circunstâncias ou a palavra de Jesus dizendo para mim, martelando no meu ouvido, dizendo assim, olha, Wellington, não anda ansioso não, cara, eu estou com você. Você está ansioso por quê? Pela possibilidade de dar errado, mas eu já fiz dar certo. Sou eu que faço dar certo. Confia em mim. Confia em mim. Você vale mais do que as plantas, você vale mais que os pássaros. Foi por você que eu dei a vida. Está ansioso por quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu preciso falar com alguém. Você pode conversar com alguém, mas começa falando com ele. Antes sejam conhecidas diante dele as suas necessidades. Tem uma necessidade, apresenta para ele. É uma circunstância que você precisa vencer, apresenta para ele. Com orações, com súplicas, com ações de graça. E aí você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. Aí você já pode ser agradecido. Gratidão, gente, gratidão. Gratidão libera generosidade. Eu já recebi, eu quero compartilhar. Eu já recebi, então eu estou alegre. Satisfação. E a gratidão lança fora o medo e a ansiedade. A gratidão lança fora. Obrigado, Senhor, por me guardar. Então eu não preciso ter medo de nada. O medo vai embora. Obrigado, Senhor, por ter uma palavra para mim, para minha família, para minha vida. Obrigado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor mesmo. É isso mesmo. Isso por causa do teu amor revelado na cruz por mim. Gratidão. Viva uma vida de gratidão. Você vai experimentar o medo ir embora, a ansiedade ir embora. Está agradecido por quê? Porque eu sei que já deu certo. Eu estou andando na direção dele e eu sei que ele já preparou todas as coisas para mim. Agora eu só agradeço. Agora eu só agradeço. Eu só agradeço. Você já pediu a Deus? Agradece. Já colocou diante dele? Agradece. Tem uma vida de gratidão. A gratidão vai lançar fora isso aí. Ansiedade. Você está ocupando a sua mente com aquilo que Deus já fez. Não ocupando com aquilo que disseram. Que pode dar errado, não, mas que Deus já fez. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode ficar de pé? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A vossa mente precisa ser guardada também.
Que hoje o grande ataque de Satanás, o grande ataque do inferno, é colocar sugestões diante de mim e de você, circunstâncias, para ocupar a nossa mente com aquilo que não é a palavra de Deus. Ocupar a nossa mente com aquilo que é contrário às promessas de Deus. Deus tem promessas e uma aliança para mim e para você. Deixa eu ler um versículo aqui para mim e para você aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque a gente tem uma palavra. Meu Deus, isso é tudo, gente. Eu tenho uma palavra. Acontece qualquer coisa na minha vida, Deus deu isso aqui para mim e para você, para em qualquer circunstância a gente pegar isso aqui e falar assim, olha, mas está escrito. Está escrito. Se apresentar para Deus a palavra dele, a oração que é a oração de verdade, é a oração que a gente apresenta a palavra dele para ele. Está escrito, o Senhor disse assim, ó, a minha palavra não voltará para mim vazia. A gente às vezes pega o versículo, a palavra de Deus não volta vazia. Não, o versículo não é esse. Está escrito, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela fará aquilo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Deus envia a palavra, eu pego essa palavra e misturo com fé e apresento a Ele, crendo, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor diz. Eu poder dizer e olhar para a Bíblia e dizer assim, agora com efeito, Hebreus 8:6, Jesus obteve ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança que eu e você temos com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ela é baseada em promessas superiores, gente. Eu e você temos uma aliança. É tudo. Poder, uma situação, uma circunstância, eu poder saber e dizer assim, mas está escrito. É o que eu estou vivendo? Está aí no seu pensamento, mas tem uma palavra escrita sobre isso. Confia, e aí você não vai andar ansioso. Dê crédito à palavra e você não vai andar ansioso. Paulo, depois desse versículo, ele fala, né? Em que você deve pensar? Em que a gente deve pensar? Né? Se há alguma virtude, se há algo verdadeiro, se há algo bom, seja isso que ocupe a vossa mente. Para que isso? Deus já está dando remédio para mim e para você, para a gente não andar ansioso. Não ande ansioso. Deus não quer seus filhos andando ansiosos. Sabe por quê? Porque Ele cuida dos seus filhos. Seus filhos precisam confiar que tem um pai que o ama e que cuida. Não quer dizer que a gente não passa circunstâncias, mas a gente tem uma palavra e a gente tem o Espírito Santo em nós. Amém? Você entendeu isso? Guardou no teu coração, não deixa nada disso escapar do seu coração, não. Tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado pela palavra que o Senhor tem para nós, o Senhor nos deu aqui, Jesus falando para nós, eu creio nisso, essa manhã, Jesus falou para cada um de nós, olha, não andem ansiosos, foi Jesus que disse isso para a gente, então não importam as circunstâncias, não importam as situações, questões financeiras, questões de saúde, questões de relacionamento, não interessa quais são. A palavra de Jesus, Jesus falou para a gente nessa manhã, não anda ansioso, Wellington, não andem ansiosos, não anda ansioso, igreja, não ande ansioso, eu tenho um cuidado com vocês, eu cuido de vocês. Obrigado, Senhor, por nos dar essa palavra, e diante das circunstâncias, nessa semana, nesse dia, a gente vai olhar para as circunstâncias e vai dizer, eu não vou andar ansioso, porque eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho quem cuida de mim. Assim como Deus fez uma promessa para Josué, de que seria com ele, como foi com Moisés, de que ninguém ficaria à frente dele, que ele seria vencedor em todas as circunstâncias, porque o Senhor era com ele. Também Jesus diz isso para a gente, eis que estou convosco todos os dias. Eu enviarei da parte do meu Pai outro Consolador, estará com vocês para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos maiores e melhores promessas. A promessa do Espírito Santo em nós, a promessa da Tua companhia conosco. Muito obrigado por essa aliança feita em Cristo Jesus. Obrigado porque a gente pode dizer que é filho. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos.
filhos que são cuidados, que são amados, guardados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre meus irmãos, Senhor, a tua paz, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de medo. Seus filhos vão andar com segurança por causa da tua presença, da confiança na tua palavra. Repreenda em nome de Jesus a ansiedade, em nome de Jesus, por causa de uma mentalidade renovada pela palavra de Deus. Amém. Ó, gente, tem coisas que a gente repreende, assim, igual eu orei aqui, a ansiedade. Mas tem coisas que não são nem para ser repreendidas. Tá? Me vê isso no coração aqui agora. Porque às vezes a gente quer repreender um demônio que nem existe. Nem existe. E como é que vai embora aquele estágio, aquela situação? Pela renovação da palavra de Deus. Aí é um trabalho individual. Às vezes a gente vai, né, e pede para alguém orar e tudo. Não é nada para repreender, não é nada, não é... Sabe o que Satanás está fazendo? Jogando pensamentos, ideias, e aí a pessoa acolhe aqueles pensamentos, crentes, tá? Mas acolhe os pensamentos e ficam guardando e trabalhando, remoendo aqueles pensamentos, ao invés de meditar na palavra. Então isso é um trabalho. Muita coisa que tem acontecido dentro da igreja, no povo de Deus, tem sido gerado por pensamentos que são acolhidos, pensamentos que recebem legalidade, e aí através disso vão tomando espaço, e aí Satanás acaba atuando na vida de crentes. Então guarda isso para você. Não concorde com Satanás, concorde com Deus. Não concorde com pensamentos que geram ansiedade. Veja o que Deus diz para você concordar, meditar e concordar com aquilo que Deus diz, e aí você experimentar a liberdade para o qual Jesus te chamou. Tá bom? Eu declaro uma semana abençoada para você, no nome de Jesus.